Bom dia, queridas irmãs e irmãos. É tão bom podermos estar juntos neste dia para louvarmos ao nosso Deus. É tão bom acordar pela manhã e ver como Deus foi misericordioso para conosco, dando-nos mais um dia para nós vivermos. E devemos viver cada dia como se fosse o último. Nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia e por isso é hoje. Temos que aproveitar o hoje, porque o amanhã pode não existir. Mas nós vivemos o hoje sabendo que o Senhor estará conosco. E se o amanhã vier, Ele continuará a estar conosco. Ele está sempre conosco. E esse fato deve nos trazer grande alegria, porque não estamos sós. Nós temos alguém que nos acompanha em cada momento, que nos acompanhou até aqui, que está entre nós. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Está aqui conosco, está com todos os irmãos que estão em suas casas a ver-nos. Ele está onde o seu povo se encontra. E é por isso que nós aqui estamos e desejamos neste momento louvá-lo e engrandecê-lo. E naturalmente quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que jamais desvalorizem aquilo que têm recebido, que temos recebido do Senhor. A sua graça e a sua paz. No entanto, só experimentam essas bênçãos quem já receberam Jesus Cristo. Porque aqueles que não receberam não têm paz com Deus. Porque é através de Jesus Cristo que nós então temos paz com Deus. E nós estamos aqui reunidos para termos este culto presencial online. Mas também nós não apenas usamos estas instalações para nos reunirmos, mas usamos também a plataforma Zoom para estarmos reunidos, para estudarmos a palavra de Deus e podemos orar também. E hoje nós temos a escola bíblica dominical. Teremos primeiramente os adolescentes às 15 horas, depois nós, jovens e adultos, às 19 horas. E já está a ser distribuída uma nova revista. A começar hoje já, nós iremos começar com essa nova revista. E hoje vamos olhar então para a história do bom samaritano. Vamos olhar para esta história que Jesus contou àquele doutor da lei para lhe mostrar quem era o seu próximo. Então, convido-vos logo às 19 horas estarem conosco na plataforma Zoom. E se alguém tem dúvidas, como é que pode entrar? É só pedir ajuda, que nós estamos aqui então para ajudar. Não queremos que ninguém fique privado. É o meio que neste momento temos para podermos então ter a nossa escola bíblica dominical. À quarta-feira temos a reunião de oração, em 2 horários, às 19 e às 21 horas. São 2 horários para que então o maior número de irmãos possa participar, porque uns não podem às 19, participam às 21. E então assim facilitamos para que então numa ou noutra hora nós possamos estar juntos para orarmos ao nosso Deus. E no sábado, os adolescentes e jovens têm a sua reunião às 16 horas. Estas são as atividades regulares da igreja, mas tenho a mencionar algumas extraordinárias. Uma delas já anunciei na semana passada, tem a ver com o chá do bebê do Luís Miguel. Luís Miguel ainda não o conhecem, mas já viram a irmã Érica com a sua barriga transportando o Luís Miguel até aqui. Está previsto o seu nascimento para o final de abril, princípio de maio. E queremos contribuir com esta família para um enxoval então do Luís Miguel. Então, quem desejar pode trazer aquilo que sentir, ou fraldas, roupinha, para então, em nome da União Feminina da nossa igreja, se fazer chegar à irmã Érica e ao irmão Nuno, que aguarda então ansiosamente a chegada. E vamos estar a orar por ela, para que ela então possa estar calmo, para que eles possam estar calmos neste momento. Lembrar a Assembleia da Igreja, é a primeira vez que refiro, no próximo domingo precisamos urgentemente termos esta Assembleia, não tivemos ainda nenhuma este ano e precisamos então aprovar o orçamento e o plano de atividades. Lembrar o Dia de Educação Teológica, que já referi no domingo passado, no dia 25, teremos conosco então o aluno, o seminarista André Lima e também o professor Alcir Souza. Estarão conosco então para nos transmitirem a palavra de Deus e também nos
falarem do seminário, darem testemunho, então, daquilo que Deus tem feito nesta escola de profetas, aonde eu estive a estudar e boas recordações trago, e também aonde neste momento estou a ensinar e a servir juntamente com o irmão Sérgio Mota. Também trazer a informação de uma preparação, uma classe de preparação para o batismo. Nós fomos surpreendidos e Deus surpreende-nos. 2 jovens vieram, falaram comigo que desejavam ser batizados, tomaram iniciativa. E por isso que nós nos alegramos quando alguém toma uma iniciativa dessas para ser batizado. Então, eles desejam, e por isso nós vamos abrir uma classe de preparação para o batismo, e outros irmãos podem se juntar. Esta classe não é apenas para esses 2 que demonstraram, é também para aqueles que queiram ser batizados, dando testemunho público da sua fé, da fé que já tem em Jesus Cristo. Então, nós pretendemos começar essa classe de preparação para o batismo em maio, e por isso, quem desejar depois pode falar comigo, para então nós estamos a contar também convosco nessa classe. E por último, lembrar a aplicação que foi feita para a igreja, uma aplicação para telemóveis, a fim de nós então, mais facilmente, podemos ter acesso ao conteúdo e às informações da igreja. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. E vamos orar. E peço aos irmãos que possam olhar para a pessoa que está ao seu lado, para as pessoas que estão ao vosso lado. Vamos orar por elas. Vamos orar uns pelos outros. E ora pela pessoa que está ao seu lado, pela pessoa que está à sua frente. E ora também por aqueles que costumavam estar e não têm estado. Que costumavam estar, talvez, quando estávamos todos juntos, perto de si, e que hoje não têm visto. Então, lembrem-se desses irmãos e também orem por eles, para que, se estiverem desanimados, possam ser animados por Deus. Se o seu amor estiver esfriado, para que possam voltar ao primeiro amor. Então, enquanto o Mateus vai estar a tocar o prelúdio, vamos fazer esta oração. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de ficarem de pé e de abrir as vossas Bíblias no Salmo 100.
um salmo bem conhecido, que traz à nossa memória a celebração que devemos dar ao Senhor, mas também traz à nossa memória aquilo que nós somos no Senhor e aquilo que dele temos recebido. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E ainda de pé, vamos abrir novamente as nossas Bíblias, agora em Romanos. Romanos capítulo 5, para lermos do versículo 1 ao versículo 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isto só foi possível por causa do profundo amor de Deus. Nós há um pouco cantávamos, olhando para esta letra, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Este acesso foi através do sangue de Jesus Cristo. Este acesso foi através da sua entrega por nós, nós que éramos ímpios, inimigos e pecadores. Mas Ele morreu por nós. Não foram os judeus que o condenaram, foi cada um de nós que o condenou à morte. Nós o condenamos. E Ele foi à cruz e morreu para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos então ter a sua vida e tê-la de uma forma plena. Então cantemos este canto.
e vamos orar ao nosso Deus. Vamos lhe agradecer. Agradecer esta vida que temos nele. Agradecer esta segurança que ele nos dá. Porque ele venceu e estando com ele nós somos mais do que vencedores. Convido um dos irmãos que deseja orar neste momento que eu possa fazer. Graças te damos, Senhor, porque nesta manhã estamos no presente, neste tempo realmente tão especial em que podemos estar cultuando o teu nome, e neste mês realmente que comemoramos e lembramos o teu grande amor, mas também vitória sobre a cruz, o teu amor que realmente foi derramado no Calvário, mas que está junto ao Pai dentro de nós. Agradecemos a tua palavra que nos esteja enviado pelos teus servos e que ela possa continuar a transformar vidas. Dirige-nos, pois, e fala aquele coração. Já o pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Nós acabamos de cantar e de reafirmar: e sei de todo o coração, obtenho vida plena. Obtenho vida plena. Mas é claro que esta vida plena não quer dizer que nós não tenhamos tribulações. Jesus o disse que nós havíamos de ter. Não quer dizer que nós não enfrentemos lutas. Nós enfrentamos lutas. Todos que estamos aqui enfrentamos lutas. Todos aqueles que estão em casa enfrentam lutas. Não há ninguém que não enfrente lutas. Esta vida plena não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Mas quer dizer que há um futuro. Quer dizer que em Cristo temos segurança. E quer dizer também que nele encontramos alegria e satisfação. Nada nos pode tirar esta alegria, esta satisfação que temos em Jesus Cristo. Mas às vezes nós deparamos-nos com situações, às vezes deparamos-nos com momentos difíceis, com problemas. E às vezes nós, olhando para eles, parecem não ter solução. Parece que o nosso problema físico não tem solução. Parece que o nosso problema profissional não tem solução. Parece que o nosso problema familiar não tem solução. E o que é que acontece quando isso se dá? O nosso coração fica inundado de mágoa, de tristeza. Porque não vemos uma luz ao fundo do túnel. Mas nós devemos olhar para os problemas, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para Deus mostrar o seu poder, para Deus nos aperfeiçoar. Porque nós, ao enfrentarmos problemas, não estamos sós. Nós, ao enfrentarmos lutas, não estamos sós. Cristo está conosco. E como o irmão Mota referiu, e muito bem, ele está no céu e intercede por cada um de nós. O seu Espírito está conosco e intercede por nós, nos guia. Nós não estamos sós. Há alguém, lembre-se, há alguém que atende a sua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Somos chamados a olhar para os problemas e não lhes dar o valor que eles às vezes procuram projetar. Não. Quem realmente é de valor é Jesus Cristo. Os problemas surgem, mas se nós temos Deus conosco, quem será contra nós? Se Ele está nas nossas vidas, não há problemas que não se enfrentem, não há lutas que não se vença, porque o temos conosco. Ele é o nosso Senhor. Mas claro, quando nós afirmamos Ele é meu e teu Senhor, como vamos afirmar, quer dizer que eu vivo em submissão a Ele. Nós vivemos em submissão a Ele. Porque Senhor implica que também há servos, e nós somos esses servos. E vivendo em submissão, vivendo na dependência dEle, então sim, aquilo que nós cantamos vai fazer todo o sentido, porque nós vamos experimentar que é bom caminhar nesta luz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz, eu sou dEle, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Então vamos cantar este hino, que nos fala desta realidade, uma realidade de que nós estamos sós, a realidade que nele há solução, e descreve também que Ele é o soberano, Ele é o dono de tudo. Dependamos dEle.
Então, enquanto cantamos este hino também, quem desejar poderá vir aqui à frente e dedicar ao Senhor, então, os dízimos e ofertas. Senhor,
ainda de pé, quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 1, e este texto servirá então de base para a mensagem de hoje. Evangelho segundo João, capítulo 1, e vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Obrigado, Pai querido, porque temos liberdade para estudarmos a Tua palavra. Temos liberdade para estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, porque também temos a Tua palavra diante de nós, podemos abri-la, podemos lê-la, Senhor. Mas nós não queremos apenas ficar pela leitura superficial, pela leitura elementar. Nós queremos aprofundar o nosso conhecimento. Nós queremos, Senhor, que esta palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra, possa tocar os nossos corações, até o mais profundo do nosso coração. Mas não são as palavras humanas que têm esse poder, mas é o Teu Espírito, Senhor. É o Teu Espírito que toca, é o Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que transforma, é o Teu Espírito que restaura vidas, Senhor. E por isso, Pai querido, nós queremos entregar esta mensagem nas Tuas mãos, para que Tu possas usar, possas tocar as nossas vidas, possas Te mover em nós e nós possamos viver em cada momento para a glória do Teu nome. E queremos Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito. Queremos Te agradecer pelas bênçãos, pela vida plena que temos, pela vida abundante que Jesus disse que nos estava a dar. Obrigado, Pai querido, porque em cada momento nós experimentamos, e tal como cantamos, às vezes há problemas que surgem, mas nós confiamos em Ti. E Tu nos tens ajudado, Tu nos tens dado o livramento e continuarás a fazer. Obrigado, Pai querido, pelos dons e talentos que nos dás para Te podermos servir. Obrigado pelos recursos que Tu nos concedes para podermos participar da Tua obra. E, Pai querido, que possa haver um bom uso e que Tu possas, Senhor, estar com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão a passar por dificuldades profissionais, por aqueles que também estão a enfrentar crises nas suas famílias, que Tu possas estar a restaurar a cada vida, Senhor. Esse Te peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E peço a vossa autorização para tirar a máscara. Como os irmãos têm reparado, ela tem caído. E para os irmãos não se distraírem com eu pôr para cima, então eu vou tirar, tá bom? Com a vossa permissão. Temos diante de nós esse texto. Nós temos nas últimas semanas, já algumas semanas que não tínhamos este texto presente, mas temos vindo a estudar o prólogo de João, os primeiros 18 versículos deste capítulo. E algumas semanas atrás nós olhamos para o versículo 4 e 5. E esses versículos, por um lado, falam-nos da situação do mundo. Nós vivemos num mundo que está em trevas. Não há como fugir a esta realidade. O próprio João disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esta é a condição do ser humano, esta é a condição do mundo. É trevas. Mas há uma solução. O mundo não está irremediavelmente perdido. Há uma solução. E essa solução é Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê na luz do mundo, que é Jesus, então tem a luz da vida. Não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Mas Jesus já não está entre nós. Jesus ascendeu aos céus. E como é que esta luz continua a resplandecer nas trevas? Através de mim e de cada um de vós. Nós somos lâmpadas, nós somos luzes neste mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos. É através de nós que essa luz é refletida no mundo. E hoje nós vamos olhar para este parágrafo. Este parágrafo que nos fala do ministério de João. Este parágrafo que nos mostra claramente que João Batista olhava para Jesus como o Senhor da sua vida. Era ao serviço dele
que João Batista se encontrava. E por isso hoje vamos ter presente este tema: Jesus é o Senhor. E é por isso que no boletim os irmãos encontram como artigo: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? É uma pergunta que é colocada. É uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Eu não respondo pela minha esposa, eu não respondo pelos irmãos, eu respondo pela minha vida. No que diz respeito ao senhorio de Cristo na minha vida. É Ele o Senhor da minha vida? Esta é a questão que deve estar presente na nossa mente enquanto olhamos para este texto e vemos o exemplo e vemos o ministério de João Batista. Nós, quando olhamos para os evangelhos anteriores a estes, os evangelhos designados sinóticos, porque têm mais ou menos a mesma visão, nós vemos que eles começam realçando o ministério de João. Falam do ministério público que ele realizou. Vemos também que o próprio apóstolo Pedro, quando está na casa de Cornélio, fala do ministério de João Batista. Também nós vemos Paulo, quando está na sinagoga em Antioquia da Psídia, também fala do ministério de João. Mas, quando olhamos para este evangelho, nós vemos que as referências ao seu ministério não existem. Referências à mensagem que ele pregou não existe. Não existe essas referências. E pouco se fala do seu batismo. Apenas de uma forma muito ligeira há uma referência ao batismo de João. E quando nós comparamos os primeiros 6 versículos, os primeiros 5 versículos deste capítulo, e depois a partir do versículo 9 a 18, nós encontramos aqui uma descontinuidade. Há como que um parênteses aqui. Do versículo 6 ao versículo 8 é um parênteses onde nos é referido o ministério de João. E que grande descontinuidade é esta? Que grande salto aqui se dá? Porque se salta da eternidade do Logos para a temporalidade de João. Há um salto do universo para o deserto. E há um salto também das afirmações exaltadas acerca de Jesus para as responsabilidades humanas sobre João Batista. Nós vemos como cada uma das estrofes começa e como assinala essa diferença. O primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui no versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Vejam essas diferenças. Jesus é o Verbo eterno de Deus. João era um homem. Jesus convivia em intimidade com Deus. João era um enviado de Deus. Jesus sempre era, sem princípio nem fim. Mas João teve uma existência no tempo. E a pergunta que surge é: por que o evangelista João vai demarcar, vai trazer à nossa mente, à nossa contemplação, esta diferença? Por que João, quando escreveu, introduziu este parágrafo aqui? Não poderia ele continuar a falar de Jesus sem introduzir o parágrafo? Podia. Mas ele faz isso porque sente a necessidade de marcar Jesus de João Batista. Mostrar que João Batista subordinou-se a Jesus e não o contrário. Nos escritos de Josefo, um historiador judeu do primeiro século, nós lemos que a influência de João Batista entre o povo era extraordinária. E imensas multidões costumavam segui-lo ao deserto. E muitos faziam porque reputavam-no, olhavam para ele como o Messias. Devido ao seu espírito mais militante, devido à forma que ele tinha. Enquanto que a pessoa de Jesus não os dirigia muito para o Messias.
porque Jesus tinha uma atitude mais gentil e humanitária. Eles desejavam que o Messias fosse alguém que pudesse, com a sua forma de estar, libertá-los dos romanos. E devido a esse fator, começou-se a iniciar um grupo dos seguidores de João. Um grupo que começou a ter João como centro das suas vidas. E o que contava era a mensagem de João. O que contava era o ministério de João. E não aquilo que Jesus fez. E mesmo depois da sua morte, esse problema continuou. Era uma problemática presente no tempo do apóstolo João, quando escreveu. E por isso João, com cautela, procura mostrar a diferença que existia entre Jesus e João Batista, para que no coração, na mente, não restasse dúvidas de quem era um e de quem era o outro. Parece que alguns seguidores de João não tinham transferido a sua lealdade para Cristo. E por isso também a estes, João Batista os lembra daquilo que cada um desempenhou. Em Atos capítulo 19, de 1 a 7, os irmãos verificam que aí há 12 homens que são mencionados. E 12 homens que apenas conheciam o batismo de João. Homens que apenas viviam com base nesse batismo do arrependimento. E ainda não tinham experimentado o batismo que Jesus veio trazer. E tais como esses 12, muitos outros havia, que só conheciam o batismo de João. Faziam parte deste clube, deste grupo de seguidores de João. Quem teria sido o culpado disso acontecer? Será que João Batista teve culpas em ter assim um grupo de seguidores que não olhou da forma correta para ele, nem para Jesus? Não. João Batista não foi o culpado. É verdade que as pessoas atraíram-se pela sua imagem, mas não pela mensagem que ele anunciou. Porque se atentassem para a sua mensagem, iriam verificar que ele não estava a querer atrair as pessoas para si. Ele não estava a tentar promover-se a si. Ele estava a apontar para aquele que havia de vir, que era muito superior a ele e que ele estava apenas ali para servir. E vemos isso deste capítulo, versículo 26 e 27, como ele mostra quem é Jesus. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele não se sentia digno de ser um escravo, cuidando, desatando as sandálias do seu Senhor. Tão pequeno ele se sentia. Foi ele que direcionou os seus discípulos para Jesus. Quando Jesus certa vez está a passar, nós vemos isso no versículo 37, de 35 a 37, que ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E vemos que 2 dos discípulos, deixando João, o seguiram. Quando João Batista é interrogado pelos sacerdotes e levitas se ele era o Messias, a resposta é não. Encontramos no versículo 19 e 20 essa interrogação e essa resposta. Quando é interrogado: és então um profeta ou Elias? Ele diz não. No entanto, apesar daquilo que ele respondeu, apesar daquilo que ele disse, as pessoas ficaram atraídas na sua pessoa e não na sua mensagem. E este era o contexto com o qual o apóstolo João se depara e procura esclarecer, então, esta problemática. Quem é um, quem é outro. João Batista não foi o culpado, mas, por vezes, as pessoas não olham para a mensagem,
olham para o mensageiro. Mas o mais importante é a mensagem, não é o mensageiro. É a mensagem que transmite. E por isso nós temos que verificar se ela é tão importante, nós temos que verificar se a mensagem é de Deus, se não é. Há muitas pessoas que seguem homens, mas não seguem a palavra de Deus. Porque seguir homens não é a mesma coisa que seguir a palavra de Deus. E nós vemos aqui que um grupo seguia homens, seguia João Batista, mas não seguia a sua palavra. Não seguia a palavra de Deus, não seguia a mensagem que ele transmitiu. E nessa exposição, nós encontramos então João Batista a apresentar a condição. A condição. Apesar dessa diferença que existia entre Jesus e João, é realçado aqui que João Batista teve um papel importante. Ele veio realizar um ministério excelente no plano de salvação de Deus. É claro que não foi por meio dele que a salvação veio ao mundo, mas foi por seu intermédio que as pessoas começaram a tomar conhecimento da vinda do Salvador. E o apóstolo João, a iniciar este parágrafo, ele diz: houve um homem enviado por Deus. E isto é importante. Esta palavra, enviado por Deus, esta expressão é muito importante. Ela diz-nos que não foi João que tomou a iniciativa. Não foi João que, a certo momento da sua vida, ele pensou consigo mesmo: eu não tenho nada que fazer, eu vou para o deserto, vou começar lá a pregar, pode ser que alguém venha ter comigo. Não foi isso. Não foi por sua iniciativa que João Batista foi para o deserto. Foi por iniciativa de Deus. Ele foi enviado por Deus para realizar aquela obra. E nós vemos como tudo isso aconteceu. O seu nascimento foi extraordinário. A sua criação foi conduzida pelo Espírito Santo, como vemos Lucas, foi cheio do Espírito Santo. E também a sua missão foi determinada mesmo antes de nascer. Quando o anjo fala com Zacarias, deixa-lhe claro qual era a missão que ele havia de desempenhar. João Batista foi preparado e capacitado por Deus para realizar uma missão muito especial. Que missão era esta? Anunciar e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Preparar o caminho. Isso acontecia quando um imperador chegava a um determinado lugar. Antes de chegar, havia toda uma preparação prévia para que ele então fosse recebido na cidade. Houvesse tudo preparado, o caminho preparado por onde ele ia passar, tudo, seguranças a postos, para que então o imperador entrasse com segurança e a multidão pudesse receber. É assim que acontece quando o nosso presidente ou o nosso primeiro-ministro vão fazer uma viagem. Há uma preparação prévia. Ele não chega lá, pega o avião e vai de qualquer maneira. Não. Há todo um protocolo, há toda uma preparação que é feita para que, então, a viagem possa acontecer e da melhor forma. E vemos como com Jesus não foi diferente. Ainda mais, Jesus sendo o Rei dos Reis, teve alguém a preparar a sua chegada. E esse alguém foi João Batista. Ele foi enviado para preparar a chegada do Criador do mundo, do Salvador do mesmo, como apresentado nos versículos anteriores. Ele foi enviado por Deus. E é muito interessante a palavra enviado no original grego. Apóstolo. Faz-vos lembrar alguma palavra? Faz, claramente. Apóstolo. João Batista foi visto como um apóstolo, pois ele tinha uma mensagem dada por Deus para transmitir à humanidade, para transmitir aos homens. Ele veio trazer
esta mensagem à humanidade, àqueles que iam ter com ele. Os discípulos também foram considerados apóstolos porque foram encarregues por Jesus para transmitir um plano de salvação à humanidade caída. Mas há uma diferença entre a realização de um e a realização dos outros. Enquanto João Batista anunciou a chegada do Salvador, os discípulos, eles comunicaram que o Salvador já tinha vindo e que agora a salvação estava disponível. Ele foi enviado por Deus. Ele foi o mensageiro de Deus. Em João Batista, cumpriu-se uma das profecias, que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que nos fala de um anjo que viria. E nessa profecia nós lemos: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta profecia fala de dois anjos que haviam de vir. O primeiro deles, que vinha preparar o caminho, e o segundo, então, que seria o anjo do concerto, que estabeleceria o concerto, a nova aliança com Deus. E João Batista é identificado nesta profecia por anjo. Mas pelo que nós sabemos, João não foi um anjo como nós concebemos, no sentido que nós vemos um anjo. E por isso pode surgir a questão: será que esta profecia diz mesmo respeito a João Batista? Ou será que nós aqui estamos a girar em torno de uma confusão? Será que esta profecia de Malaquias realmente diz respeito a Jesus, ou fala de um outro anjo, ou fala de um anjo que virá no fim do mundo para anunciar a vinda de Jesus? Não. Fala de João Batista. E o próprio Jesus vai esclarecer isso. Então vejam comigo em Mateus capítulo 11, como ele esclarece este aspecto e deixa claro que aquela profecia, ela dizia respeito a João Batista. Mateus capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra anjo, porque essa é a palavra que aparece no original, a palavra angelos, de onde vem a palavra evangelion, que significa evangelho, boa nova. Esta palavra diz respeito então ao mensageiro. E João Batista foi esse mensageiro. Esse mensageiro que veio então anunciar a vinda de Jesus. No entanto, reparem, que estando João a lidar com essa problemática que eu mencionei no início, ele vai esfriar o ânimo dos seguidores de João. Porque se é verdade que ele diz que João foi o enviado por Deus, ele vai dizer que João não era a luz. Não era a luz, mas apontava para a luz. Ele é um reflexo da grande luz que estava por vir. E Jesus o caracteriza como a lâmpada que ardia e alumiava. Em João capítulo 5, versículo 35, os irmãos encontram essa referência de Jesus a João Batista. A função de uma lâmpada é fazer com que a luz seja vista, é refletir, é transmitir luz. E este foi o valor que Jesus deu a João.
Ele não era a luz verdadeira, porque essa luz era Jesus. Mas quando nós olhamos aqui para o versículo 9, 1:9, a saber a verdadeira luz, nós podemos pensar que se fala de verdadeira é porque de João era falsa. Mas não é isso. A palavra usada aqui não é no sentido de oposição, mas é no sentido de qualidade. O que o apóstolo João está a dizer é que a luz de Jesus é única, é a mais brilhante de todas, é a luz sem comparação, é a luz que se opõe a todas as demais. É a luz que ilumina a todo o homem. João Batista foi esse mensageiro. Essa foi a sua condição neste mundo. Ser um mensageiro. Um mensageiro com uma missão. Com uma missão especial. E esta missão está no versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele foi chamado para falar a respeito da luz. E ele procurou desempenhar essa missão com toda a dedicação e amor. O objetivo dele era levar os outros, levar a todos, como diz aí, a crerem em Jesus Cristo, a crerem por intermédio dele. Mas nós vemos que a realidade não foi essa. Muitos daqueles que ouviram a mensagem de João Batista não seguiam. Porém, alguns responderam positivamente e passaram a seguir Jesus. Vemos como 2 dos discípulos seguiram a Jesus e um deles tornou-se apóstolo, André. E isso pode acontecer hoje em dia. Nós também, à semelhança de João Batista, temos esta missão de levar as pessoas a olharem para a luz. Falar a respeito da luz a fim de que todos verem e crerem por intermédio de nós. Mas nós podemos dizer, mas eu tenho falado e nada tem acontecido. Eu tenho dado testemunho, mas nada tem acontecido. E às vezes podemos pensar nesta desculpa. Não vale a pena. Eu já falei tanto, eu já testemunhei tanto, não vale a pena. Não vale a pena porque ninguém me vai ouvir. Mas esta desculpa não é válida. Porque não somos nós que convencemos. Nós, por mais persuasivos que possamos ser, não conseguimos convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós, ou nós não temos a capacidade para transformar ninguém. Quem tem é Ele, não somos nós. Por isso, esta desculpa não faz sentido. Não faz sentido porque somos nós que damos crescimento? Não. O apóstolo Paulo diz que uns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento. Nós estamos a plantar, pode ser que outros venham depois de nós e reguem aquilo que nós plantamos, mas lembrem-se, só Ele é que pode dar crescimento. Nós podemos plantar bem, nós podemos regar bem, mas se Ele não der crescimento, não vai valer nada. E por isso a nossa missão é esta. Nós, como servos, tal como João Batista, somos chamados a falar a respeito da luz, a servir a Jesus Cristo e a fazê-lo com toda a dedicação, de modo que aquilo que João Batista diz no capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que deve acontecer. É ele que deve ser engrandecido. É ele que deve crescer. Nós devemos honrá-lo. Não é a nós mesmos. Que Cristo seja visto em nós e que nós, como servos, possamos estar a realizar um ministério excelente, a fim de que naquele dia
Jesus se volte para cada um de nós e diga: servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Que assim seja. Que Deus vos abençoe. Amém. Nós vamos terminar o culto cantando um hino que nos fala de serviço. No serviço do meu Rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Que cada um se sinta feliz, satisfeito e abençoado em servir ao Senhor. E convido-vos a ficarem de pé para cantarmos este hino. Sim, Pai querido, é com alegria que te podemos servir. Porque um dia tu nos salvastes, porque um dia, Senhor, tu deste sentido à nossa vida. E se aqui estamos, Senhor, é pela tua misericórdia e pelo teu grande amor. Se nós existimos, é porque tu nos deste vida. Por isso, Senhor, não há sentido fora de ti. Não há satisfação fora de ti. Não há alegria e paz fora de ti. E por isso, Senhor, é contigo que nós queremos caminhar. É servindo-te, é amando-te, é fazendo a tua vontade. E, Pai querido, que cada um de nós possa ser um mensageiro teu, possa ser um enviado por ti para falar, para plantar, para regar, e que tu, Senhor, no tempo certo, possas dar crescimento. Obrigado, Senhor, por este culto e que tu possas levar em segurança cada um dos meus queridos irmãos e irmãs até as suas casas. E isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio.
Um bom domingo, uma boa semana e que Deus nos abençoe.